Semana passada, como nosso presbítero já me disse, estivemos aqui e prove ao Senhor nessa noite mais uma vez nos trazer aqui para Novo do Muro, para juntos adorarmos o nome do Senhor, agradecer por mais um ano de evangelismo, da campanha evangelizadora. Quero agradecer ao nosso pastor pela oportunidade, também o supervisor, o presbítero Maurício, pela oportunidade também de fazer uso do culto da igreja, assim também como o presbítero local Ivanildo João. Desde já parabenizar toda a campanha evangelizadora, parabenizar o dirigente, nosso irmão e amigo Edival, que Deus continue abençoando o servo do Senhor e lhe dando força para cada dia mais fazer esse trabalho tão importante e primordial, e é o motivo da igreja, o motivo maior da igreja estar aqui na terra: anunciar o Evangelho a todos os que estão perdidos. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8, onde está o tema que foi escolhido para essa festividade. Desde já rogo as orações dos irmãos. Reconhecemos as nossas limitações, mas cremos no Deus que é poderoso, e é Ele que é o dono da palavra, é Ele que abre a porta da palavra, e eu creio nessa noite que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Quantos vieram ouvir a voz do Senhor? Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quem pode dizer amém? Amém. Queridos irmãos, esse versículo que nós acabamos de ler está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, e como já bem foi dito aqui pelo supervisor na leitura, seria um dos evangelhos também considerado, e poderíamos chamar também de Atos do Espírito Santo, porque é nesse livro que nós vemos a ação do Espírito Santo de uma maneira extraordinária, conduzindo a igreja no seu nascedouro e fazendo com que a igreja avance e cresça cada dia mais. Esse livro foi escrito pelo evangelista Lucas. Ele também é responsável por escrever um dos evangelhos que também tem o seu nome, Lucas. Ele era médico, historiador, e conviveu muito tempo com o apóstolo Paulo durante as suas viagens missionárias. De maneira que os registros que nós encontramos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, muitos deles são experiências que foram vividas de maneira testemunhal, ou seja, ele testemunhou isso de maneira ocular. Ele estava presente em muitos dos episódios onde ele pôde registrar essas experiências sobrenaturais que o Espírito Santo realizou através dos servos de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Ele foi o porta-voz de Paulo, narrando a sua história sobre o início da igreja primitiva e sobre a promessa, o derramamento e o cumprimento da descida do Espírito Santo. No seu evangelho, também como no livro de Atos, nós encontramos por diversas vezes a expressão cheio do Espírito Santo, mostrando que Lucas estava dando ênfase ao derramamento do Espírito Santo e à promessa que Deus havia dado desde o Antigo Testamento e que se cumpre no livro de Atos dos Apóstolos. E essa expressão cheia do Espírito Santo é uma expressão que Satanás odeia, porque um crente cheio do Espírito Santo, ele causa estrago nas hostes espirituais da maldade. E é por isso que Lucas enfatiza muito: e todos foram cheios do Espírito Santo. E eles estavam reunidos e foram cheios do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, ele vai dizer: Jesus foi cheio do Espírito Santo. Quando ele fala também sobre
sobre o nascimento de Jesus, ele vai dizer que a virtude do Espírito Santo desceria sobre Maria. Quando Maria vai visitar Isabel e ela sauda aquela criancinha, diz que aquela criancinha foi cheia do Espírito Santo. Quando ele fala também de João Batista, dizendo que João Batista também já seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre ele já seria cheio. Lucas dá ênfase à pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. E o desejo de Deus, eu creio que sem sombra de dúvidas, para a igreja nesta última hora, é que a igreja seja cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tem pessoas que vivem como se o Espírito Santo não existisse. Atos capítulo 19, versículo 2, vai dizer que quando Paulo chega a Éfeso e começa a pregar a palavra de Deus e pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo? E eles dizem: a gente nem ainda ouviu falar que há Espírito Santo. Ou seja, eles estavam vivendo a experiência cristã, a vida cristã, sem a doce presença do Espírito Santo, sem gozar da plenitude, da graça, da unção do Espírito Santo. É por isso que Paulo impõe as mãos sobre eles, ora, e diz: sejam cheios do Espírito Santo. E eles recebem o Espírito, começam a falar em línguas e a profetizar e a receber a promessa do Pai. Glória a Deus. É necessário nós darmos importância a essa doutrina que é muito atual, que é importante. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo, queridos. É o Espírito Santo quem opera nos dias atuais através da igreja. É Ele quem capacita, é Ele quem dá as condições, é Ele quem dá as estratégias, é Ele quem dirige a igreja, é Ele quem direciona a igreja. E por isso que essa doutrina é muito atual, é muito importante. Sem a presença do Espírito Santo, a igreja está perdida, a igreja está acabada. Mas a presença do Espírito Santo no meio da igreja faz com que ela avance, ela cresça, ela se expanda, e as hostes espirituais da maldade não podem prevalecer, porque essa obra não é dirigida por homens, não. É o Espírito Santo quem direciona, quem dirige, quem guia, quem salva, quem convence e quem batiza. É por isso que essa igreja dá tanta ênfase ao Espírito Santo. É porque Ele é a luz maior que brilha e que habita dentro de mim e de você. E sem Ele, eu e você está acabado, não é nada. Mas a presença dEle na nossa vida nos faz ficar de pé, nos capacita, nos enche de ousadia. Crente que é tímido, Ele dá ousadia para pregar a palavra, para anunciar que Jesus salva, cura, batiza, e que um dia Ele vai voltar. É Ele quem faz a diferença. Quando a gente pensar que somos nós, estamos perdidos, acabados. É a presença dEle no meio da igreja. Jesus sabia tanto disso que quando Jesus estava prestes para ir ao céu, Ele disse aos discípulos: não se preocupem não, eu vou rogar ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece nem vê, mas tem uma coisa: Ele estará em vós e habitará em vós. O negócio agora vai ser diferente. Eu estava andando lado a lado com vocês, mas agora eu vou rogar ao Pai e Ele vai mandar um que vai habitar dentro de vocês e estará com vocês. Será que dá para você levantar a sua mão e dar uma glória a Deus? Ele está aí habitando dentro de mim e de você, o Deus Todo-Poderoso. Isso é tremendo, igreja. O Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele estava lá no Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas.
águas. Ele é eterno, Ele é criador, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, Ele é onipresente, está em todos os lugares, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder, e o Deus tão grande habita dentro de mim e você, que é pó, que é terra, mas Ele diz: eu vou habitar e morar. Oh, glória ao nome de Jesus, aleluia. O mundo não tem o que eu e você tem, a doce presença do Espírito Santo. O mundo não experimenta essa alegria, esse gozo que brota do interior da nossa alma, que enche a nossa boca de cântico, de alegria e que nos faz triunfar. O mundo não tem, mas eu e você tem, crente. Ele habita dentro de mim e você, Ele faz morada permanente. Diga aí para o seu irmão, o Espírito Santo não está de passagem. Ele veio para ficar. Oh, no Antigo Testamento ele vinha e ia embora. Ele veio sobre Bezalel, Êxodo capítulo 33, versículo 2. O Espírito do Senhor encheu Bezalel de sabedoria e deu a ele instrução. Ele capacita. Bezalel e Aholiabe não tinham condições de construir o tabernáculo, mas o Espírito do Senhor desceu, encheu de sabedoria, de ciência e disse: você vai fazer assim. O que o dono de toda ciência, sabedoria, abriu a mente de Bezalel, encheu ele e diga: faça assim. Ele enche, ele capacita. Tem situação que a gente diz assim: Deus, eu não sei como resolver. Dobra o joelho e diz: Espírito Santo, como é que eu faço? Ele abre assim, ó, a mente do crente clareia, a gente levanta e diz: eu já sei como eu vou fazer. É o Espírito, é o Espírito, é o Espírito de Deus que habita aí em você. Aí eu reverendo a cada sonha. Ele está aqui nessa noite. A diferença dessa igreja é que o Espírito está aqui e Ele se move, Ele opera, Ele atua. E essa igreja é viva porque tem o Espírito Santo nela. Ele encheu Josué. Glória a Deus, Deuteronômio 34. Ele também veio no Antigo Testamento sobre Otiniel, Gideão. Ele veio sobre Ezequiel capítulo 2. Veio sobre mim a mão do Senhor e o Espírito me colocou em pé. Aleluia. Mas ele vinha ir embora. E a Deus disse: agora vai ser diferente. Ele vem, vai ficar. Fica em Jerusalém que eu vou mandar ele. E ele vai ficar e descer e ficar para sempre. Oh, aleluia. Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus diz: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aleluia! Aleluia! Nós somos pentecostais. E pentecostal é todo aquele que crê que as experiências descritas no livro de Atos servem de modelo para as experiências cristãs contemporâneas. E que o batismo com o Espírito Santo, Atos 2 e 4, é uma capacitação sobrenatural após a conversão para a missão que Deus confiou à igreja. Ser pentecostal é isso. É crer que aquilo que está registrado em Atos não é um museu, não. Algo que a gente olha assim no livro de Atos e diz: isso aqui aconteceu no passado, não vai acontecer agora, não. Não é museu, não, querido. É algo atual, é algo que Deus quer fazer hoje nos nossos dias.
A experiência é a mesma, o Espírito é o mesmo. Os pentecostais são conhecidos por a sua relação e experiência com a manifestação do Espírito de Deus, com a manifestação dos dons espirituais, profecias, curas e outras operações. Existem grupos por aí, os cessacionistas, que não creem na manifestação espiritual, nos dons espirituais, no batismo com o Espírito Santo. Dizem que isso foi algo para o passado, que Deus apenas reservou para a igreja primitiva, para os apóstolos. E eles não creem. Cessacionistas, a palavra cessar significa literalmente fazer parar, dar fim, interromper. Mas aqui está uma igreja que não coloca fim, que não interrompe aquilo que começou há mais de 2000 anos atrás. Quem aqui tem essa experiência do batismo com o Espírito Santo, de falar em línguas, de crer que é algo atual, é algo para os nossos dias? Nós somos pentecostais, somos da Bleia, da igreja que crê no barulho, canela de fogo. Aqui o Espírito Santo atua. Aqui ele opera, aqui ele tem liberdade, aqui a gente crê em cura. Tem gente que chega desenganado pela medicina, a palavra é ministrada e Deus cura, Deus opera, e ele confunde a medicina. E nessa noite, se ele quiser fazer, ele vai fazer, porque os dons são para hoje. Eu creio tudo que eu estou pregando aqui. Se você chegou aqui enfermo nessa noite, ele pode te curar. Receba o toque de Deus e seja curado em nome de Jesus. Ele curou no passado, ele continua curando. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tem igreja que não crê no batismo com o Espírito Santo, até zomba e ridiculariza. Não crê no batismo com o Espírito Santo, não vai deixar de levar ninguém para o céu. Mas essas igrejas deixam de experimentar algo glorioso, algo magnífico, algo que não pode ser ensinado. Tem gente por aí querendo ensinar a falar a língua dos teus queridos. Isso não se ensina, isso desce do céu. Sobre decamando o raio. Atos 2 diz que veio do céu o som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Não tem curso para aprender a línguas estranhas, tem nada. É joelho no chão, jejum, oração e pedindo a ele: Jesus, me batiza, me enche, me batiza, eu quero receber a promessa. É fácil, não pode, joelho no chão. Eu lembro que quando eu fui batizado, eu passei nas minhas férias todinha 2 semanas orando, jejuando, para Jesus me batizar todo dia, ir para o ciclo de oração. Eu ia orar pelo alimento, eu dizia: Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Teve momentos que eu sonhei sendo batizado. Ia para o ciclo de oração, dava glória, dava aleluia, e ficava como as irmãs de ciclo de oração, de queimado e nada de falar em línguas estranhas. A irmã dizia: está perto. Eu dizia: meu Deus, que negócio é esse? Aí no dia que eu fui para Carneiro Leão, nesse dia eu estava desanimado, triste. Eu digo: Jesus, eu não vou buscar mais não. Nem jejuei, nem orei nesse dia. Foi o dia que ele resolveu me batizar. Quando chamaram para orar, para batizar, eu disse: vou nada, Jesus não quer me batizar não. Esse negócio de batismo com o Espírito Santo não é para mim não. Vou não. Aí o irmão que estava do meu lado da matriz disse: vá-se embora lá para frente. Eu fui, fiquei lá no meio do banco. Começaram a orar, a irmã Neide orou, terminou a oração, nada de Jesus me batizar. E eu dando glória, aleluia, estava o presbítero Márcio ainda no microfone, a irmã fez: continue aí o culto todinho. Eu disse: Jesus, eu vou ficar aqui no primeiro banco de joelho, sozinho dando glória. Mas eu gosto de ser obediente, irmãos. Como é bom a gente ser obediente a Deus e à liderança da igreja. Fiquei lá no primeiro banco dando glória, aleluia. Teve um momento que Deus foi me enchendo, aquela alegria foi vindo. E quando eu ia abrir a minha boca para dar glória, saiu uma língua estranha. A igreja glorificou, foi cheio.
irmão. Eu voltei lá pro último banco que eu estava falando em línguas estranhas. O meu amigo Otávio foi me levar para casa. Dentro do carro eu fui falando línguas estranhas. Fui para a faculdade dentro do ônibus com vontade de falar em línguas. Porque essa experiência é para os nossos dias. Deus deseja fazer isso. Aquele que crê, aquele que busca incessantemente. Faça propósito para Deus lhe batizar. Se tem algo que Deus quer, irmão, é derramar o Espírito dele sobre os crentes. Irmãos, é um desejo de Deus. Você está entendendo? É um desejo de Deus encher o crente do Espírito Santo. Quem não crê, irmão, só deixa de experimentar algo que é glorioso. É como ter um carro, né? Compra um carro e só anda na primeira, não sai da primeira. Mas o crente que se envolve no mistério, no batismo com o Espírito Santo, ele bota a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e ele vive a plenitude do Espírito. Ele não anda só na primeira, não. Ele dá espaço para o Espírito Santo atuar, para o Espírito Santo fazer. E eu estava me perguntando hoje, será que realmente Deus está satisfeito com o espaço que nós temos cedido para o seu Espírito? Eu já ouvi pregador dizer que batismo com o Espírito Santo não é diploma que a gente coloca na parede, não, fui batizado, pronto, ponto final, não, queridos. Se possível, você deve falar línguas todos os dias. Aleluia. E Deus deseja mais. O batismo com o Espírito Santo é só a porta de entrada para aquilo que Deus tem para entregar na nossa mão. Batismo e dons espirituais não tem prazo de validade, não, querido. Não é auxílio emergencial que acaba, não. É algo que continua, é algo que Deus deseja continuar fazendo. Você já pensou se não houvesse curas, batismo, profecias, milagres? O desejo de Deus é derramar o seu Espírito, é uma promessa. Isaías 44:3 ele diz: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Joel capítulo 2 versículo 28, muito conhecido da igreja, profeta sendo usado por Deus, ele vai dizer: e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. É o desejo dele derramar o seu Espírito. Se a igreja exclui, se a igreja menospreza essa doutrina pentecostal tão importante, os milagres e prodígios desaparecem do meio da sua igreja. Não é que Deus mudou, queridos. O problema de termos pouca manifestação espiritual é a distância que nós estamos do Espírito Santo. É o espaço que nós temos cedido para Ele. Porque quanto mais perto dEle, quanto mais próximo dEle, mais Ele vai nos usar. Quanto mais espaço a gente abre na nossa vida para Ele, para a oração, para o jejum, para a palavra, para a casa de Deus, mais Ele vai enchendo, 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 e as manifestações se tornam visíveis. Mas que não aconteça na nossa vida aquilo que Paulo exortou a igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19: não extingais o Espírito e não desprezei as profecias. Devemos dar espaço. Se tem algo que Deus deseja fazer nesses dias, é usar a sua igreja. Foi cantado aqui: deixa eu te usar para curar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar.
Mas a gente precisa abrir espaço para Ele. A gente precisa que Ele dirija a nossa vida. Porque nós dependemos totalmente do Espírito Santo. Sem a sua presença estamos perdidos, acabados. Se eu não conheço o Espírito Santo e nem tenho uma relação de intimidade, eu vivo uma vida cristã medíocre, sem graça, sem unção, sem poder, tendo em vista que estamos na sua dispensação. O nosso nível de espiritualidade e sensibilidade para as coisas divinas, escute isso nessa noite. O nosso nível de espiritualidade e de sensibilidade para as coisas divinas estão diretamente relacionados com a nossa comunhão e intimidade com o Espírito Santo. Quanto mais distante dele, menos comunhão, menos intimidade. Quanto mais próximo dele, mais intimidade, mais comunhão. Paulo é uma prova viva disso. Atos capítulo 16, versículo 7 vai dizer que Paulo queria ir para uma região, mas o Espírito impediu que Paulo fosse. Isso é intimidade, isso é comunhão, isso é sensibilidade. Paulo estava próximo do Espírito Santo. Atos capítulo 20, versículo 23, Paulo vai dizer: não me importa, eu não tenho a minha vida por preciosa, eu quero somente cumprir a minha carreira. Eu sei que o Espírito Santo me revela de cidade em cidade o que vai me acontecer comigo. Eu estou lado a lado com Ele, eu tenho intimidade, eu tenho comunhão. É Ele que me dirige, é Ele que me guia, é Ele que me conduz. Quem aqui deseja ter mais intimidade e comunhão com Ele? Ser dirigido por Ele, guiado por Ele. Quando nós olhamos o Novo Testamento, já citei aqui, ele veio sobre João Batista, sobre Isabel, sobre Maria. E é interessante também falar que Jesus também foi cheio do Espírito Santo. Irmãos, Jesus é Deus. E ele foi cheio do Espírito Santo. Eu fiquei pensando, meu Deus, se Jesus foi cheio do Espírito Santo, imagine eu e você. Aleluia. Será que nós não precisamos ser cheios do Espírito Santo? Perceba que Jesus só começa o seu ministério depois que ele é cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 3, versículo 21 a 22, vai dizer que quando ele estava sendo batizado por João Batista, desceu em forma corpórea uma pomba sobre ele, e ele foi batizado, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Lucas capítulo 4, versículo 1, se você for ler, o Espírito Santo encheu Jesus. O texto vai dizer: e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi para o deserto para ser tentado. Foi o Espírito Santo que impeliu Jesus para ir para o deserto, mas antes ele encheu Jesus para que Jesus pudesse passar pela tentação, pela prova que viria sobre ele. Não pense você que Deus vai te encher para você ficar em casa sentado assistindo Netflix, não! Ele vai te encher para você sair aí anunciando a sua palavra. Eu quero ser cheio na frente da TV. Vai ser cheio nunca. Tem que estar na presença dele. E quando Jesus te encher, ele vai te colocar em situações difíceis. Ele disse à igreja: fique em Jerusalém que vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. E tem uma coisa: vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Ninguém vai calar a boca de vocês. Quando Pedro foi cheio, o pessoal disse: isso aí, eles estão cheios de monstro. Pedro levantou-se cheio do Espírito e disse: está nada, isso é a promessa que ele cumpriu. E cheio do Espírito, começou a pregar, dizer: arrependei, vai arrepender, vai arrepender. E quando ele foi cheio, quase 3.000 almas se converteram. Atos capítulo 3, quando eles estavam indo para o templo, Pedro e João, a hora da oração nona, cheio do Espírito Santo, aquele homem que estava ali há 40 anos, disse: me dá alguma coisa. Ele disse: não tenho prata nem ouro, mas eu tenho uma coisa, em nome de Jesus, levante e anda. Cheio.
Deus que mandou na badarrada. Colocar diante do siné das autoridades, disseram, vocês não vão falar mais nesse nome não. Ele disse, a gente não pode falar do que temos visto e ouvido. Eu vi, eu ouvi. E depois do discurso que eles deram no siné, quase 5 almas se converteram, cheio do Espírito Santo. A igreja primitiva foi cheia. Filipe, cheio do Espírito Santo, fez milagres e prodígios em Samaria. Paulo, cheio do Espírito Santo, com poucos recursos, alvoroçou o mundo e levou o Evangelho ao mundo inteiro, anunciando que Jesus é o Salvador. Mas a diferença é que ele era cheio do Espírito Santo. O segredo da obra de Deus, e que ninguém pode deter essa obra, é a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus que se move no meio da sua igreja. É por isso que a gente canta o corinho, ninguém detém. É obra santa. Não é eu e você, é o Espírito Santo. É Ele quem capacita. E o desejo de Deus nesses últimos dias, seja cheio do Espírito Santo. O que nós precisamos nesses últimos dias é da presença do Espírito Santo de Deus, é do sobrenatural de Deus, irmãos. A gente não precisa de inovação não, a Assembleia de Deus não precisa inovar não, como muitas igrejas por aí não. A gente precisa de renovação. É altar, é joelho no chão, face no pó, jejum e palavra. E a presença do Espírito Santo virá sobre nós. Ele virá, como eu tenho certeza que Ele virá, quando a igreja se quebranta, se coloca de joelho, Ele virá como chuva, porque o discípulo dele é a chuva, como chuva serôdia e temporã, regando a terra, que jaz no maligno, mas Ele virá como chuva, aleluia. Ele também virá como fogo, Ele também virá como vento veemente, Ele também virá como água, purificando esse mundo que está em trevas. Ele virá como rio. Jesus disse, João capítulo 7, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Ele deseja nos encher. A vontade dele é nos encher. Nada disso, eu sou batizado com o Espírito Santo, está bom demais, está nada. Deus tem tanta coisa para te entregar, crente, e colocar na tua mão. Quando ele usa Paulo lá para a igreja em Coríntios, ele vai falar dos dons espirituais, 9 dons, que ele diz que está à disposição da igreja, que Deus reparte particularmente a cada um como quer. Dom de cura, dom de profecia, variedade de língua, operação de milagre, palavra da sabedoria, ciência. Deus tem tanto tesouro para entregar na mão de crente, tanta coisa. E Ele te diz nessa noite, Ele te convida a mergulhar nesse rio, Ezequiel. Ezequiel capítulo 47, ele diz, está bom demais aqui, está nada, caminha mais um pouquinho, Deus tem algo para te revelar, Deus tem algo para te entregar, Deus tem algo para te confiar, e ele vai avançando, vai avançando, vai avançando. É isso que Deus quer fazer nesses últimos dias. Deus quer encher crente, Deus quer dar dons espirituais a crente, Deus quer colocar na tua mão, crente, essa mão aí santa, o dom de cura, para estender a mão, orar pelo enfermo e ele ser curado. Mas a gente precisa dar espaço, a gente precisa dar lugar ao Espírito Santo. Tem tanta gente satisfeita com o que Deus entregou, mas Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais, e Ele deseja entregar mais a mim e a você. A ordem de Deus dessa noite é enchei-vos do Espírito.
Tem tanta gente satisfeita com cartão de crédito, me permite usar essa expressão, cartão de crédito com limite de R$1.000. E Deus está dizendo, eu tenho um cartão sem limite. Eu sou eu quero aumentar o teu limite, eu quero colocar na tua mão coisas maiores e extraordinárias, mas que possamos fazer como Paulo disse: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos, 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 igreja Novo do Mundo, enchei-vos, 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 campanha de vida e esperança, enchei-vos, campanha de Neápolis, enchei-vos do Espírito, do Espírito, do Espírito Santo de Deus. Glória ao nome de Jesus.